Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa espiritualidade, a liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 20 de novembro de 2025, sexta-feira, a apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria, dentro da 33ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com este lenço no pescoço. E no rito, nós temos o ofício da memória com prefácio de Nossa Senhora. Então, é a apresentação de Nossa Senhora no templo. É uma passagem importante, né? A apresentação de Nossa Senhora. Vamos lá com as leituras. Primeira leitura é a da profecia de Zacarias, capítulo 2, versículos do 14 ao 17. Rejuvila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá, como sua porção de terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial é o salmo que está no Evangelho escrito por São Lucas. Então o salmo foi tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 47, 48 a 49, 50 a 51, 52 a 53, 54 a 55, e o refrão é o 54b. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Repitamos: o poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Pode ser também: bendita sejais, ó Virgem Maria, trouxestes no ventre, retificando, bendita sejais, ó Virgem Maria, trouxestes no ventre
a palavra eterna. Então pode ser este refrão também, ok? Agora o Evangelho, vamos aclamar o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Aleluia, 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 aleluia. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Quem ouve e observa a palavra de Deus. Ó palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis a minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Bem, vamos explicar essa leitura. A liturgia de hoje reza a memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria no templo, suplicando-lhe a sua poderosa intercessão. Coloquemo-nos diante do Senhor, celebremos com fé. Vamos ver o que diz o Evangelho, a explicação do Evangelho. A explicação desse dia, né? Melhor dizendo. No livro A Igreja em Oração tem uma explicação seguinte. Tem uma explicação bem curtinha e interessante. Ao celebrarmos a memória da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria, exaltamos a Deus por sua grandiosa obra de salvação. A liturgia reza que esse mistério de vida e de fé é muito importante para o cristão. A primeira leitura da profecia de Zacarias, escrita em um período exílico, é uma mensagem de esperança sustentada por uma promessa messiânica. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. O Evangelho da mãe e dos irmãos de Jesus enfatiza inicialmente que o verdadeiramente essencial é fazer a vontade do Pai do céu, nosso Deus Pai. Menos importante é o parentesco carnal e sanguíneo. Os discípulos de Jesus constituem sua família à medida que fazem a vontade de Deus. Reler esse texto dentro da memória que hoje celebramos aponta-nos que Maria faz um belo processo de maturidade espiritual de mãe discípula, agraciada por Deus sobre todas as mulheres da terra, recebeu a graça de conceber e dar à luz o Filho do Pai. Contudo, fez-se discípula, servidora, peregrina e principalmente testemunha de todas as bênçãos recebidas. Bem, a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria é uma memória, né? Memória mariana de origem devocional, prende-se a uma pia tradição atestada pelo Evangelho Apócrifo de Tiago. A celebração litúrgica realça a primeira doação que Maria faz de si própria, tornando-se modelo de toda alma que se consagra ao Senhor. Vamos lá, vamos
saber um pouco mais, aqui no livro Palavra e Vida, sobre o Evangelho, com a apresentação de Nossa Senhora. Vamos lá. As autoridades judaicas, de acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos do 46 a 50, autoridades judaicas não aceitavam a doutrina de Jesus em favor dos pobres, dos doentes e oprimidos. Em vez de se converterem, fechavam o coração às palavras de Cristo e procuravam lhe armar ciladas para poderem condenar. Achavam que ele estava louco e por isso foram pedir à mãe dele, Maria, e a seus parentes que o fossem buscar para trazê-lo para casa. Jesus, ao saber disso, lhe respondeu com o resumo de sua doutrina, bem conhecido por Maria: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Bem, eu não sei muito bem explicar essa apresentação de Nossa Senhora, mas eu estou lendo o que a igreja nos passa aqui, né? Então, o livro Palavra e Vida nos traz essa explicação. Vamos ver aqui, o livro Dia a Dia com o Evangelho, se tem também uma explicação. Tem. Os evangelhos nada informam a respeito da infância de Maria. Entretanto, à luz do que conhecemos, intuímos que a infância e a adolescência da Mãe de Deus tenham sido totalmente assinalados pela graça de Deus. Mesmo se levar em conta as edificantes histórias dos evangelhos apócrifos, podemos entrever uma clara mensagem que emerge da festa da apresentação de Nossa Senhora. O coração de Maria sempre esteve voltado para a vontade de Deus. O surgimento desta festa deu-se no Oriente no século VI. Somente no século XIV é que Roma a introduziu no seu calendário litúrgico. Não obstante as incertezas devidas à falta de fundamentação bíblica e histórica, a celebração foi mantida no atual calendário romano, não como festa, mas como memória. Então, é a época em que Maria, criança, acredito que seja, criança, foi apresentada ao templo. Vamos lá, tem mais explicação aqui. A memória da apresentação. Maria Santíssima fez de si mesma a Deus desde a infância, aquela que seria a mãe de Deus, movida pelo Espírito Santo, foi cheia de graça desde a sua Imaculada Conceição. Bem, vamos aos santos do dia, porque a explicação não é muito clara sobre a apresentação de Nossa Senhora. Vamos aos santos do dia agora. São Rufo é santo de 21 de novembro. Foi discípulo de São Paulo e por ele qualificado de eleito no Senhor na Epístola aos Romanos. Tem mais aqui, santo do dia 20 de novembro. Santo Agápio de Cesaré, foi mártir. Morreu em 306. Após ter ficado preso por 2 anos na Cesareia Marítima e ter sido submetido a diversos suplícios, foi jogado no Mediterrâneo com pedras atadas aos pés. Santo do dia 20 de novembro, São Gelásio, primeiro Papa, morreu em 496. Segundo o testemunho de Dionísio Menor, procurou mais servir do que exercer sua autoridade. Associou a castidade aos méritos da doutrina e morreu pobre após ter enriquecido os indigentes. De acordo com o site Cruz Terra Santa Gelásio, nasceu na cidade de Roma por volta do ano 450. Sabe-se que a origem de sua família era provavelmente do norte da África. Ele era bastante culto, de inteligência brilhante e tinha uma personalidade forte. Enquanto leigo, era cristão praticante e atuante nas comunidades de Roma e foi conselheiro do Papa Félix III, que o antecedeu e vinha tentando promover a conciliação entre as igrejas católicas do Oriente e do Ocidente. No ano 492, Félix III faleceu e Gelásio foi indicado e eleito sucessor na Cátedra de Pedro. Ele continuaria a missão de restaurar a união entre as igrejas, porém, o imperador Anastácio I fez forte oposição a essa proposta e Gelásio não conseguiu seu intento.
Agora temos aqui a informação de que Dionísio, conhecido como o Menor, foi um monge romano que viveu em Roma e grande escritor, criador da tabela para calcular a data da Páscoa, vigente até hoje, e da ideia do ano do Senhor, que é a contagem dos anos a partir do nascimento de Jesus Cristo. Dionísio escreveu sobre o Papa Gelásio I no Martirológio Romano monástico, dizendo que ele procurou mais servir do que exercer a sua autoridade. Associou a castidade aos méritos da doutrina e morreu pobre após ter enriquecido os indigentes. Gelásio I tentou acabar com a heresia pelagiana, desenvolvida por dois padres chamados de Mane e Pelágio. Esses defendiam que a salvação dependia exclusivamente do esforço do homem, dispensando a graça divina. Com a oposição do Papa Gelásio I, a heresia, a ideia distorcida e errônea da fé, não prosseguiu na Igreja. Gelásio I foi o primeiro Papa que expressou sua autoridade máxima do Bispo de Roma sobre toda a Igreja Católica. Desenvolveu também um enorme trabalho que visou a renovação litúrgica da Igreja. Ele pôs em ação o sacramentário gelasiano, visando uniformizar os ritos e as funções entre as igrejas. Esse decreto contém perto de 50 prefácios litúrgicos e uma coletânea de orações para serem recitadas na Santa Missa. Atualmente, alguns dos decretos assinados por ele encontram-se no Museu Britânico. São Gelásio I viveu uma vida de oração e insistia sempre que os padres e os religiosos fizessem o mesmo. Segundo o monge e escritor Dionísio, também chamado de Pequeno, Gelásio I procurou em seu papado muito mais ser um servidor de todos do que um dominador. Dedicava tempo especial de sua vida, mesmo como Papa, para visitar e socorrer os pobres em suas necessidades. São Gelásio I viveu a pobreza evangélica, mesmo sendo o líder máximo da Igreja. Olha que coisa importante, hein? E também, quando faleceu, era um pobre, não possuindo nenhum bem em seu nome. Sua caridade praticada para com os pobres mereceu destaque em sua vida. Por causa dessa caridade, ele foi apelidado de o Papa dos Pobres. São Gelásio I faleceu no dia 21 de novembro de 496, na cidade de Roma. Bem-aventurada do dia 21 de novembro é a Beata Maria de Jesus do Bom Pastor. De acordo com o site do Vaticano, Beata Maria de Jesus do Bom Pastor foi fundadora das Irmãs da Sagrada Família de Nazaré. Francisca Siedliska, filha de uma Polônia pobre no fim do século XIX, superando seus problemas de saúde e o desejo do pai de um bom casamento, conseguiu consagrar-se a Deus e aos 31 anos de idade foi então ser uma irmãzinha. Em 1873, fundou as Irmãs da Sagrada Família de Nazaré para fortalecer a fé das crianças, mulheres e imigrantes. Então, uma história bonita, né? Uma história bonita de São Gelásio e também da Beata Maria de Jesus do Bom Pastor. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês neste dia da apresentação de Nossa Senhora. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das três devemos acatar. Afinal de contas, estamos falando com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Senhor Jesus Cristo, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel 7919, ou então @Paulo Roberto Maciel 6/, ou ainda Paulo Roberto Maciel.